Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de quem tenta ser luz num mundo que parece se alimentar da escuridão dos outros, de quem sempre ajuda, sempre compreende, sempre perdoa, e mesmo assim, acaba se sentindo sozinho. Você já se perguntou por que às vezes ser bom dói? Por que quem estende a mão tantas vezes volta com o coração machucado? Por que as pessoas parecem se acostumar com a sua generosidade, como se fosse obrigação e não escolha? Talvez porque a bondade, quando passa do limite, deixa de ser virtude e vira ferida. O que deveria ser um gesto de amor se transforma em fonte de dor, porque o mundo aprende rápido a se apoiar em quem não sabe dizer basta. Ser bom não é problema. O problema é se perder, tentando provar que ser bom ainda vale a pena. É achar que o amor precisa ser sinônimo de sacrifício, que o perdão precisa vir sem arrependimento e que a paciência deve aguentar tudo, mesmo o que destrói por dentro. Muitos confundem gentileza com fraqueza, empatia com submissão. Mas existe uma diferença enorme entre ser bom e ser cego, entre compreender e se permitir ser usado, entre ter coração e deixar que ele seja manipulado. Sêneca escreveu: aquele que busca agradar a todos termina agradando a ninguém, nem a si mesmo. E é essa a armadilha da bondade excessiva. Você se doa tanto que começa a acreditar que seu valor depende do que faz pelos outros, e aos poucos se esquece de fazer por si. Mas o estoicismo ensina outra lição. A virtude está no equilíbrio. Nem endurecer o coração, nem deixá-lo em pedaços, nem fechar-se para o mundo, nem permitir que o mundo invada tudo. A verdadeira força não está em suportar tudo, mas em saber até onde vale a pena suportar. O estoico compreende que a calma não é passividade, é domínio. Domínio sobre o impulso de querer consertar o que não está nas suas mãos. Domínio sobre o desejo de ser reconhecido por algo que já tem valor por si só. Porque no fim, a vida não te pede para ser herói, te pede para ser inteiro. E ninguém consegue ser inteiro vivendo fragmentado entre o que sente e o que permite. Então, respire fundo agora. Inspire por 4 segundos, segure por 2, solte lentamente por 6. Hoje, você não vai aprender a ser mais forte. Você vai aprender a ser forte de outro jeito, com consciência, com limites, com discernimento, porque ser bom não é aceitar tudo. Ser bom é agir com o coração aberto, mas com os olhos despertos. Ser bom é continuar gentil, mesmo depois de entender que nem todo mundo merece o seu melhor. E acima de tudo, ser bom é nunca mais confundir amor com autoabandono. A partir de agora, essa é a sua nova lição. Proteger o coração sem endurecê-lo, oferecer sem se anular, e entender que dizer não também é uma forma de amor. O preço de ser bondoso demais não é ser usado, é perder a si mesmo tentando salvar quem nunca te estendeu a mão. Mas a boa notícia é que existe um caminho de volta, e é sobre isso que este vídeo vai falar. Sobre como continuar sendo luz, sem se deixar queimar. Sobre como manter a empatia sem carregar o peso do mundo. E sobre como transformar a dor da decepção em sabedoria. Epicteto dizia: o que nos fere não é o que acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Então, a partir de hoje, você vai mudar o julgamento. Vai entender que o problema nunca foi ser bom. Foi acreditar que para ser bom, era preciso se esquecer de si mesmo. Deixe que essas palavras entrem devagar. O que vem a seguir é o início do seu equilíbrio, a jornada da bondade consciente, a armadilha invisível da bondade excessiva. Há um ponto em que a bondade deixa de ser virtude e se torna uma forma silenciosa de escravidão emocional. Ela aprisiona o coração na ideia de que só seremos amados se formos úteis, de que precisamos estar sempre disponíveis, sempre gentis, sempre prontos a ceder. Mas essa é uma armadilha perigosa, porque transforma a generosidade em dependência e o amor em dívida. Você começa a perceber isso quando as pessoas ao seu redor não te enxergam mais como alguém, mas como um recurso. Alguém que resolve, que entende, que carrega. Pense naquele amigo que só te procura quando precisa de conselho, naquele familiar que só liga quando quer algo, naquela pessoa que desaparece quando você está bem, mas volta quando você pode ser útil. E de repente, o que era empatia vira rotina, e o que era bondade vira obrigação. Quantas vezes você sentiu que precisava dizer sim, mesmo querendo dizer não? Quantas vezes calou uma dor para não decepcionar alguém? Quantas vezes engoliu o que sentia só para manter a paz? Uma paz que, no fundo, só servia aos outros. A verdade é dura, mas libertadora.
Ninguém vai te ensinar a colocar limites. Se você não aprender, o mundo vai continuar tomando. E quanto mais você dá sem medida, menos as pessoas percebem o valor do que estão recebendo. Sêneca dizia: quem se deixa explorar, ensina o outro a explorar. E é isso que acontece com quem confunde bondade com submissão. Você começa a acreditar que precisa merecer o amor, e que o merecimento vem do sacrifício, mas o amor verdadeiro não cobra entrega cega. O amor verdadeiro respeita o espaço de cada um. O problema é que o bondoso demais tem um medo escondido, o medo de decepcionar. E é por isso que ele aceita o inaceitável, permanece onde não é valorizado e tenta agradar quem nunca se importa de fato. A mente cria uma ilusão. Se eu continuar sendo bom, uma hora vão perceber meu valor, mas não vão. Porque quem se acostuma com o seu excesso nunca vai aprender a te valorizar, vai apenas exigir mais. E quando você finalmente se cansa, ainda será chamado de ingrato, frio, egoísta. É assim que a bondade vira prisão. Você constrói muros de empatia e se fecha dentro deles. O que era virtude se transforma em culpa, porque toda vez que tenta se priorizar, algo dentro de você sussurra. E os outros? Quem vai cuidar deles se você parar? Mas a verdade é que ninguém é curado ao se destruir por outro. O estoico compreende. A vida é equilíbrio entre servir e preservar-se. A água que mata a sede também afoga, se for demais. O fogo que aquece também queima, se não tiver controle. A bondade sem consciência é como fogo sem medida. Destrói quem tenta aquecer. Pense nas vezes em que você ajudou alguém que, no fundo, não queria ser ajudado. Você insistiu, aconselhou, fez mais do que podia. E mesmo assim, nada mudou. A pessoa continuou igual, talvez até pior, porque a sua presença constante impediu que ela aprendesse a caminhar sozinha. O que era amor virou dependência, e você ficou exausto, frustrado, drenado. Epicteto dizia: não tente consertar o que não está sob seu controle. O que pertence ao outro deve permanecer com o outro. Mas o bondoso demais tenta controlar tudo, até a dor dos outros. Quer aliviar o sofrimento de todos, enquanto carrega o próprio em silêncio. Quer ser abrigo, mesmo quando ninguém o protege da tempestade. E aos poucos, a alma começa a se cansar. Não é cansaço físico, é vazio emocional. É a sensação de estar sempre dando e nunca recebendo na mesma medida. De ser lembrado só quando precisam e esquecido quando você precisa. Esse é o momento em que o coração desperta. Quando percebe que a bondade sem limites se transforma em autoabandono e que a verdadeira virtude está em saber até onde ir sem se perder no caminho. Ser bom não é abrir mão de si. Ser bom é agir com amor, sem se tornar escravo dele. É ajudar, mas também saber recusar. É compreender o outro, mas sem justificar tudo. É permanecer gentil mesmo depois de aprender a se defender. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ultrapassa a medida se transforma em seu contrário. E é exatamente isso. A bondade que ultrapassa a medida se transforma em dor. Mas você não precisa se culpar por ter sido assim. O fato de ter dado demais só mostra que você tem um coração raro. Só precisa aprender a direcionar essa luz com sabedoria. O mundo precisa de pessoas boas, mas de pessoas boas que sabem se proteger. Porque quando o bom se destrói, o mal vence. Quando a empatia se esgota, a frieza se espalha. E o que o estoico faz é o contrário. Ele cuida da própria mente para continuar capaz de cuidar dos outros, mas sem se perder. Respire novamente comigo. Inspire, segure, solte devagar. Pense em tudo o que você já fez por quem nunca te agradeceu. Em todas as vezes que você se calou para não perder alguém. Em todas as vezes que sentiu culpa por pensar em si. Agora, entenda, não foi fraqueza, foi aprendizado. O aprendizado de que até a bondade precisa de fronteiras. A partir daqui, você vai descobrir que é possível continuar sendo bom, mas com consciência. Vai aprender a diferença entre servir e se submeter, entre ajudar e se anular. E quando compreender isso, vai perceber que o verdadeiro amor, inclusive por você mesmo, começa no limite que você coloca. O ego, o culto do Salvador ser bondoso demais, é muitas vezes uma forma de tentar curar algo dentro de si. Acredita-se que está ajudando o outro, mas no fundo é uma tentativa silenciosa de provar o próprio valor. É o ego do Salvador, aquele que precisa ser necessário para se sentir amado. Você já percebeu como certas pessoas não conseguem ver alguém sofrendo sem sentir culpa? Correm para resolver, consolar, explicar, justificar.
Não suportam a ideia de ver alguém desapontado com elas. Não é altruísmo puro, é medo. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser suficiente. E esse medo, quando disfarçado de bondade, se torna prisão. A pessoa começa a medir o próprio valor pela quantidade de problemas que consegue resolver. Quanto mais resolve, mais sente que merece amor. E assim, o ciclo nunca acaba, porque o amor que depende de esforço nunca é paz, é tensão. Eu levei anos para entender isso em mim mesmo. Quantas vezes me vi dizendo sim, não por generosidade, mas por medo de que dissessem que mudei. Quantas vezes carreguei pesos que não eram meus, só para provar que ainda era o mesmo, aquele que sempre ajuda. Epicteto dizia: aquele que busca a aprovação externa entrega seu poder àqueles que o julgam. Quando a felicidade depende da aprovação dos outros, o domínio de si se perde. E o que é a filosofia estoica, senão o aprendizado do domínio interno? O estoico entende que a virtude está no equilíbrio entre dar e conservar, entre estender a mão e manter os pés firmes no próprio chão. Mas o bondoso demais quer agradar até o ingrato, quer curar até quem não quer se curar, quer ser luz até para quem prefere viver na sombra. E nesse processo, apaga-se. Há um tipo de orgulho escondido nisso, o de achar que pode salvar todo mundo, como se o bem dependesse apenas da própria vontade. Mas o bem é a escolha de cada alma, e não missão de uma só. Quando se tenta resolver o que não é seu, interfere-se no aprendizado do outro e acaba-se frustrado, porque o resultado nunca vem. Sêneca escreveu: quem se gasta pelos outros sem medida, logo, perceberá que deu tudo e ninguém percebeu. O mundo raramente valoriza o que vem fácil, e quanto mais alguém se doa, mais invisível se torna. As pessoas se acostumam à presença constante, ao perdão imediato, à disposição em consertar o que nem estragou. E quando finalmente há cansaço, dizem que houve mudança, sem perceber que, na verdade, foi apenas um despertar. O erro não é ser bom. O erro é esquecer que a bondade sem consciência vira dependência emocional. E dependência, seja emocional ou moral, sempre termina em dor. A filosofia estoica ensina que tudo na vida precisa de proporção. A coragem sem razão vira imprudência. A liberdade sem disciplina vira caos. A bondade sem sabedoria vira autodestruição. Então, olhe para dentro agora. Pergunte-se com honestidade: quantas vezes ajudei por amor? E quantas ajudei por medo de ser esquecido? Quantas vezes perdoei por compaixão? E quantas por medo de ficar só? Essas respostas doem, mas libertam, porque a cura começa quando a verdade deixa de ser evitada. O estoico não é frio, é lúcido. Entende que o sofrimento do outro nem sempre é seu dever resolver. Às vezes, o que o outro precisa não é da sua intervenção, mas das próprias consequências. Ao tentar poupá-lo, atrasa-se o crescimento dele e o próprio. Imagine um pai que nunca deixa o filho cair. A criança nunca aprende a se levantar. E quando o pai não está mais lá, ela fica no chão. É assim com a bondade excessiva. Ela protege tanto que impede o amadurecimento. Há serenidade em observar sem se envolver demais. Força em dizer: eu me importo, mas não posso fazer por você. Essa frase representa o amadurecimento de quem aprendeu o limite entre compaixão e autoabandono. O ego do Salvador quer ser indispensável. O sábio quer ser leve. Quer ajudar quando é útil, não quando é exigido. Quer estar presente por escolha, não por culpa. E, acima de tudo, quer manter o coração em paz. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos monocientes, seus pensamentos. O pensamento do bondoso inconsciente é sempre o mesmo: preciso fazer algo para merecer amor. O pensamento do bondoso consciente é outro: mereço amor mesmo quando não estou salvando ninguém. Um vive correndo atrás da aceitação, o outro já aprendeu a se aceitar. E quando há aceitação, o mundo muda a forma de tratar. As pessoas começam a respeitar mais, não por medo, mas porque há clareza. Clareza do que se tolera, do que se permite, do que se oferece. A partir desse ponto, deixa-se de ser a tábua de salvação dos outros e passa-se a ser o farol, alguém que ilumina o caminho, mas não carrega ninguém nas costas. Ser farol é diferente de ser muleta. O farol mostra, mas não anda por ninguém. Epicteto também dizia: antes de ajudar alguém, assegure-se de não estar se afogando. Essa é a essência da bondade equilibrada. Não se pode salvar o outro se estiver se perdendo. Não se pode oferecer abrigo se o próprio teto está ruindo.
A caridade verdadeira começa em casa, dentro de si. Respire novamente. Inspire profundamente. Segure e solte com calma. Perceba o quanto da sua bondade vem do amor e o quanto vem da necessidade de ser amado. Quando a origem muda, o resultado muda também. A bondade consciente não busca reconhecimento, encontra paz. E a paz é o verdadeiro propósito de toda virtude. As 7 lições estoicas para a bondade consciente, e é aqui que tudo muda. Depois de entender a armadilha, depois de reconhecer o ego oculto, chega o momento de reconstruir a bondade sobre bases mais sólidas. Não é sobre deixar de ser bom, é sobre ser bom de forma que preserve quem você é. Vou compartilhar com você 7 lições que os estoicos nos deixaram. Lições que transformaram a forma como vejo o amor, os limites e o respeito próprio. Primeira lição: dizer não também é forma de amor. Durante muito tempo, ensinaram que dizer não era sinal de egoísmo, mas o estoico entende o contrário. Dizer não é uma das formas mais puras de amor. Amor por si mesmo. Quem vive dizendo sim a tudo acaba se traindo em silêncio. A cada concessão forçada, um pedaço de si se perde. E o mais perigoso é que os outros começam a se acostumar. Você se torna previsível, fácil, acessível em qualquer hora. E o que é sempre disponível acaba sendo pouco valorizado. Sêneca dizia: o homem que tudo concede, nada possui. Dizer não não é dureza, é equilíbrio. É escolher onde colocar energia, em quem investir tempo e até que ponto a ajuda é saudável. O não consciente não vem da raiva, vem da clareza. É o limite calmo de quem aprendeu que não é possível servir ao mundo inteiro sem antes se servir de paz. Quem aprende a negar com serenidade, aprende também a amar com mais verdade. Porque o amor sem fronteiras vira obrigação e o cuidado sem pausa vira fardo. Imagine aquela mensagem que você lê no celular e já sente o peso no peito. Você sabe que vai gastar horas resolvendo algo que nem é seu, mas responde mesmo assim, porque seria egoísmo não responder. Agora imagine como seria diferente se você simplesmente dissesse: não vou poder te ajudar com isso dessa vez. Sem justificativas intermináveis, sem culpa, apenas um limite honesto. Respire e lembre-se, toda vez que você se diz sim e o mundo reclama, é sinal de que estava vivendo para ele e não para si. Segunda lição: quem realmente te ama, entende seus limites. O amor verdadeiro não é aquele que exige mais, mas aquele que respeita o espaço que você precisa para continuar inteiro. Os vínculos saudáveis se sustentam na compreensão mútua, não na posse nem na culpa. Quem te ama de verdade não se ofende quando você se preserva, não chama de frieza o seu silêncio e não te diminui por querer paz. Aqueles que se afastam quando você estabelece limites, na verdade, nunca estavam ao seu lado, apenas ao alcance do que podiam tirar de você. O estoico não implora entendimento, ele inspira respeito. E o respeito nasce da coerência, quando o que você diz combina com o que você faz. Marco Aurélio escreveu: ame, mas ame com sabedoria, para que o amor não se transforme em fraqueza. Os laços mais fortes não são os que gritam "eu te amo", mas os que sabem ficar em silêncio quando você precisa respirar. E quem respeita o seu silêncio está te dizendo sem palavras: eu não quero te controlar, quero te ver bem. Pense nas pessoas que ficaram quando você parou de ser útil. Essas são as que importam. As outras eram apenas turistas na sua generosidade. Terceira lição: o silêncio é resposta para quem abusa da sua boa vontade. Nem todas as batalhas merecem palavras. Algumas merecem distância, outras apenas silêncio. O silêncio não é covardia, é autocontrole. É o escudo de quem entendeu que o barulho das explicações não convence quem já decidiu não ouvir. Há pessoas que não querem diálogo, querem domínio, querem ver até onde podem ir, quanto podem pedir, quanto você aguenta. E a melhor maneira de ensinar o limite é calar e se afastar. Epicteto dizia: quando o tolo tenta te provocar, cala-te. O silêncio é o som que mais o perturba. Quem vive tentando se justificar, se desgasta. Quem silencia, preserva a energia. O silêncio força o outro a lidar com o próprio eco, e nesse eco, muitas vezes nasce o arrependimento. Não é vingança, é pedagogia emocional, porque o silêncio de quem aprendeu o próprio valor ensina mais do que 1000 discursos. Quando alguém te acusa de ter mudado porque você parou de aceitar o inaceitável, não explique. Apenas sorria internamente, porque quem mudou foi a versão de você que aceitava migalhas. Quarta lição: pare de tentar salvar quem não quer ser salvo.
Essa talvez seja a lição mais libertadora. Há pessoas que não querem ajuda, querem plateia, querem a atenção que o sofrimento traz. E quando você tenta resolver a dor delas, elas resistem, porque perderiam o papel de vítima que as faz se sentir importantes. Você dá conselhos, oferece caminhos, segura a mão, mas nada muda. Elas continuam. Onde estão repetindo os mesmos erros, e você, exausto, se culpa por não ter conseguido. Mas o estoico entende, cada um tem o seu tempo. O sofrimento também é professor, e às vezes a dor é a única linguagem que o coração entende antes de mudar. Sêneca escreveu: não se pode curar quem se compraz na doença. Por isso, a verdadeira sabedoria está em ajudar sem se perder. Mostre o caminho, mas deixe o outro andar. Estenda a mão, mas não carregue no colo, porque quando você faz pelo outro o que ele precisa fazer por si, você rouba dele o poder de evoluir. Pense naquela pessoa que sempre volta com o mesmo problema. Você já deu a solução 10 vezes, mas ela continua voltando, porque o problema não é falta de resposta, é falta de vontade de mudar, e você não é responsável pela vontade alheia. Quinta lição: a bondade firme é mais poderosa que a bondade submissa. A bondade submissa é movida pelo medo. A bondade firme é guiada pela consciência. A primeira aceita tudo para não perder ninguém. Segunda escolhe com calma quem merece ficar. O mundo confunde doçura com fraqueza, mas a verdadeira força está na doçura que sabe até onde ir. O bondoso consciente não endurece o coração. Ele apenas o cerca de sabedoria. Fala com gentileza, mas age com firmeza. Não precisa elevar a voz para ser respeitado, porque sua serenidade impõe mais autoridade do que qualquer grito. Epicteto dizia: nada é mais poderoso do que aquele que domina o próprio impulso. E é isso que diferencia o sábio do ingênuo. O primeiro ajuda porque quer, o segundo porque precisa ser visto. O primeiro perdoa e segue, o segundo perdoa e se prende. A bondade madura é silenciosa e decidida, e quem a encontra nunca mais permite ser manipulado pelo peso da culpa. Você pode ser gentil e inflexível ao mesmo tempo. Pode sorrir e dizer não. Pode amar e se afastar. Essa é a força que assusta quem estava acostumado com a sua fraqueza. Sexta lição: distância também é forma de carinho. Nem todo afastamento é frieza. Às vezes é amor. Amor por si e respeito pelo outro. Distanciar-se é dizer: eu ainda te quero bem, mas daqui. Porque há pessoas que não cabem mais na sua presença, mas ainda têm um espaço de gratidão no seu coração. O estoico não corta laços com raiva. Ele se retira com elegância. Ele entende que a paz não está em provar nada, mas em deixar que o tempo revele tudo. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. E é exatamente isso. A distância é a resposta silenciosa de quem amadureceu, de quem não precisa confrontar o passado para provar evolução, de quem entende que, às vezes, o maior gesto de amor é não continuar onde se é ferido. Há relacionamentos que só sobrevivem na distância. E está tudo bem. Nem todo vínculo precisa ser presencial para ser verdadeiro. Certa lição: a paz vale mais do que o reconhecimento. Há quem viva em função do aplauso, mas o sábio vive em função da serenidade. O reconhecimento é inconstante. A paz, quando alcançada, é imutável. O bondoso inconsciente faz o bem esperando gratidão. O bondoso consciente faz o bem e segue, porque entende que a recompensa está no próprio ato, não na reação do outro. Sêneca dizia: nenhum bem é desperdiçado, mesmo que o ingrato o receba. Não é a resposta do outro que define o valor do que você fez, é a intenção com que você fez. E quando você faz por amor e consciência, não há arrependimento, há aprendizado. A paz é o ponto mais alto da bondade madura. Ela vem quando você para de disputar quem tem razão e começa a escolher o que te mantém em equilíbrio. Porque no fim ninguém perde por se preservar. Quem se preserva, se reencontra. Quem se reencontra, se respeita. E quem se respeita, se torna inatingível. A meditação da bondade consciente. Agora vamos fazer uma pausa juntos. Feche os olhos por um instante se puder, ou apenas acompanhe mentalmente. Respire fundo. Inspire lentamente por 4 segundos. Segure o ar por 2 e solte. Devagar, contando até 6. Sinta o ar entrar leve e silencioso e depois sair, levando embora o peso do dia. Mais uma vez. Inspire, segure,
e expire devagar com intenção. Enquanto respira, pense em todas as vezes em que foi bom com alguém que não soube retribuir. Pense nas noites em que se sentiu exausto por sempre ser o apoio de todos, mas nunca ter um ombro quando era você quem precisava. Lembre-se das promessas quebradas, das palavras que doeram, dos gestos que você fez com amor e que passaram despercebidos. Agora imagine que cada uma dessas lembranças está à sua frente, como pequenas chamas acesas. Você não precisa apagá-las com raiva, basta soprar com calma e deixá-las se apagar sozinhas. Cada chama representa algo que você carregou por tempo demais, e ao permitir que se apague, você abre espaço para a luz que vem de dentro. A bondade não é o problema. O problema é o peso que colocaram sobre ela. Não é sua tarefa carregar o mundo, nem curar todos que cruzam o seu caminho. Você não falhou por ter se cansado. Você apenas amadureceu. Continue respirando. Inspire por 4, segure por 2, expire por 6. Sinta o ar tocar o peito e perceba. Há um ritmo novo surgindo. Um ritmo calmo, firme, leve. Esse é o som da consciência desperta. Aquele instante em que você entende que a paz não depende do outro, mas das escolhas que faz dentro de si. Imagine agora um espelho à sua frente. Olhe para ele. Veja o rosto de quem sobreviveu a decepções, mas ainda acredita no bem. Veja a força silenciosa de quem aprendeu a se preservar. Veja os olhos de quem cansou de se explicar, mas nunca desistiu de amar. Diga mentalmente a si mesmo: eu posso continuar sendo bom, sem me perder. Posso continuar ajudando, sem me esgotar. Posso continuar sentindo, sem me ferir. A cada frase respire. Inspire por 4, segure por 2, expire por 6. Sinta como o corpo vai se tornando mais leve, como se o coração estivesse finalmente entendendo que a bondade também precisa de descanso. A partir de hoje você não precisa provar nada, nem justificar o que sente, nem implorar por reconhecimento. O que você é já fala mais alto do que qualquer explicação. O silêncio que carrega agora não é vazio, é cura. A distância que mantém não é frieza, é sabedoria. E a calma que sente crescendo dentro de si é sinal de recomeço. Respire mais uma vez. Inspire, segure, expire lentamente. Sinta o ar entrar e sair. Perceba que a bondade que antes te cansava, agora se transforma em paz. Porque quando você aprende a cuidar de si com o mesmo amor que sempre ofereceu aos outros, a vida inteira muda de tom. Abra lentamente os olhos, trazendo essa leveza com você. O que antes era culpa, agora é clareza. O que antes era exaustão, agora é discernimento. E o que antes era dor, agora é sabedoria. Você não deixou de ser bom, apenas aprendeu a ser bom com consciência. O renascimento do bondoso consciente. Existe um instante em que o coração desperta. Não é quando o barulho cessa, nem quando o mundo muda. É quando você finalmente entende que não precisa mais se provar. Depois de tanto dar, de tanto se explicar, de tanto tentar ser compreendido, chega um ponto em que o silêncio se torna a sua melhor resposta. E de repente, tudo o que te fazia mal começa a perder importância. As palavras ofensivas soam distantes. Os olhares de desprezo não te atingem mais. E aquela necessidade de ser aceito simplesmente desaparece. É assim que nasce o bondoso consciente. Aquele que continua gentil, mas agora com sabedoria. Que ajuda, mas sem se anular. Que perdoa, mas não retorna ao mesmo lugar. Que ama, mas sem mendigar amor. Sêneca escreveu: a verdadeira liberdade é viver conforme a própria natureza, não conforme as expectativas alheias. A bondade madura é essa liberdade. Ela não pede aplausos, não precisa ser notada, não se curva diante do ego de ninguém. Ela apenas é. Antes, o mundo confundia seu silêncio com fraqueza. Hoje, o mesmo silêncio é sinal de domínio. Antes te chamavam de frio. Agora percebem que é apenas alguém que aprendeu a se proteger. Antes, te viam como fácil. Agora, sentem que há um limite invisível e respeitam. A transformação não acontece da noite para o dia. Ela vem devagar, como o amanhecer. No início dói. Dói ver quem você amava se afastando. Dói perceber que muitos só estavam por perto porque se beneficiavam da sua entrega. Mas, aos poucos, essa dor se transforma em espaço, e o espaço se transforma em paz. Epicteto dizia: quando deixas de lutar contra o que não depende de ti, a serenidade vem por si mesma. Você não controla o que o outro sente, não controla a gratidão que ele oferece, nem o amor que ele devolve,
mas pode controlar o quanto se desgasta tentando merecer o que já nasceu em você. Valor. O bondoso consciente não reage, ele escolhe. Escolhe o que vale sua energia, escolhe as batalhas que merecem presença e, principalmente, escolhe a calma, mesmo quando o mundo provoca o caos. A paciência dele não é passividade, é poder. Porque quem mantém a calma domina o cenário, enquanto os outros ainda se perdem nas próprias reações. Imagine uma cena. Você está num campo em silêncio. O vento toca o rosto e o que antes era ruído, agora é apenas um som distante. É assim que se sente quando a mente deixa de depender do reconhecimento. Quando você percebe que o valor não vem do aplauso, mas da coerência entre o que é e o que faz. Marco Aurélio escreveu: "O que o outro pensa de ti não deve te perturbar, pois é ele quem carrega esse pensamento, não tu." E essa é a essência do renascimento estoico: libertar-se da necessidade de controle, porque nada é mais cansativo do que tentar ser tudo para todos, e nada é mais leve do que simplesmente ser. Com o tempo, você percebe que as pessoas certas começam a se aproximar, não aquelas que querem te sugar, mas as que querem caminhar ao lado. Elas reconhecem o teu equilíbrio, se inspiram na tua paz e aprendem que a bondade não é um convite à invasão, mas uma forma de presença serena. O bondoso consciente não muda para se proteger, ele amadurece para permanecer. Não fecha o coração, apenas o guarda com mais cuidado. Aprende a escolher onde plantar o amor, porque entendeu que nem todo solo é fértil. Ser bom continua sendo a essência, mas agora é uma bondade lúcida, firme, madura, uma bondade que não busca a aceitação, mas espalha a luz de forma silenciosa. E, curiosamente, é esse silêncio que faz com que o respeito volte. Sêneca dizia: "A calma é o refúgio do sábio." E é nela que você aprende a morar. Quando tudo à volta parece desabar, você já não corre, já não reage. Apenas observa, compreende e segue, porque entendeu que a verdadeira vitória não é vencer discussões, mas preservar a paz. A essa altura o mundo pode continuar barulhento, as pessoas podem continuar impacientes, mas dentro de você, o lago da mente está calmo. As ondas vêm, mas não te arrastam. Os ventos sopram, mas não te desviam. Você permanece. Esse é o ponto em que a bondade consciente floresce. Ela não precisa ser anunciada nem defendida. Ela se manifesta na forma como você fala, como anda, como escolhe se calar. O que antes era ingenuidade, agora é sabedoria. O que antes era fraqueza, agora é poder. E o que antes era solidão, agora é paz. Você não perdeu nada ao aprender a se proteger. Pelo contrário, recuperou tudo o que sempre foi seu. Sua energia, sua leveza, sua dignidade. O renascimento do bondoso consciente é silencioso, mas profundamente visível. As pessoas notam a diferença no olhar, no tom de voz, no jeito de existir. E o mais bonito é que dessa vez você não precisa explicar nada. A sua presença já explica por si. A jornada continua. Chega um momento em que a vida deixa de ser sobre o que você faz pelos outros e começa a ser sobre o que você permite que o mundo faça com você. A partir de agora, a sua bondade não é mais uma ferida aberta, é um jardim protegido. Você não se fecha, apenas escolhe melhor quem pode entrar. Não endurece, apenas se respeita. E é nesse respeito por si mesmo que nasce a verdadeira liberdade. Porque a alma livre não é aquela que não sente, mas aquela que sente tudo e ainda assim permanece em paz. O estoicismo ensina que a virtude não está na ausência de emoção, mas na capacidade de conduzi-la. E você aprendeu a conduzir a própria bondade, sem culpa, sem medo, sem desgaste. Agora entende que o silêncio não é vazio, é o som da sabedoria amadurecendo. Entende que a distância não é rejeição, é proteção. E entende que a paz não é falta de emoção, é domínio sobre ela. Sêneca escreveu: "Nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai." E você agora sabe. Sabe que seu caminho é feito de equilíbrio, que sua gentileza é poder, e que o amor que carrega não precisa mais se sacrificar para existir. A bondade consciente não busca troféus, não espera aplausos. Ela se manifesta nos gestos simples, na forma como você trata os outros e, principalmente, na maneira como passou a tratar a si mesmo. Lembre-se disso. O mundo pode não notar imediatamente a sua mudança, mas vai senti-la, porque a paz é magnética. Quem a tem, atrai o que vibra na mesma frequência. Então, siga leve, siga calmo, continue sendo bom, mas agora com discernimento. Continue ajudando, mas sem se esquecer. Continue amando, mas sem se abandonar.
O verdadeiro poder não está em provar que você é bom, está em ser bom e permanecer em paz. Respire fundo uma última vez. Inspire por 4. Segure por 2. Expire por 6. Agradeça mentalmente por tudo o que aprendeu. E lembre-se, você não perdeu a sensibilidade, apenas a transformou em sabedoria. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se reconheceu em algum momento a sua própria jornada, deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que mais ressoou com você. E se quiser continuar essa caminhada de autodescoberta e filosofia prática, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada palavra é um lembrete de que o equilíbrio é possível, de que a força pode ser calma e de que a paz, quando nasce dentro, se torna indestrutível. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide do seu coração, mas não esqueça de cuidar de você também.